Hoje é dia 8 de novembro de 2013 e estamos conduzindo a uma entrevista com a professora Maria Lucy Veiga Teixeira. Professora, a senhora tem toda uma vida vinculada à música, não é? Claro, sim. Mas eu gostaria de perguntar à senhora qual foi o itinerário de formação escolar e de graduação da senhora? A senhora estudou mais em escolas públicas, escolas privadas? E aonde, afinal de contas, estavam essas escolas que a senhora se formou? Pois não. Olha, eu nasci na cidade de Goiás em 1926. 26 de maio de 1926. E estudei lá no Colégio Santana, que era das Irmãs Dominicanas. E depois eu fiz o curso ginasial no liceu, naquela época se chamava sucursal do Liceu de Goiás, porque com a mudança da capital, o liceu foi transferido para Goiânia. Então lá havia uma sucursal. Eu fiz então o período ginasial lá. Depois disso eu estudei música e eu fiz os cursos em São Paulo e também cursos no Rio de Janeiro, porque eu fiz eu tenho o curso de piano, fiz também o curso de canto e também o curso no Conservatório de Canto Orfeônico de Vila Lobos, que chamava Educação Musical, esse curso. Essa instituição, esse curso era oferecido por uma instituição que estava no âmbito da Universidade do Brasil? Sim, sim. A parte de piano eu fiz em São Paulo. E o curso depois de educação musical, que foi quando eu estudei regência, porque eu mais tarde fundei o coral da Universidade Federal de Goiás e eu dirigi esse coral durante 28 anos. E eu me especializei nesse ramo no Rio de Janeiro, no Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, que era dirigido pelo maestro Heitor Villa-Lobos, e de quem eu fui aluna. Perfeito. Em que ano que a senhora retorna para Goiânia? Não, eu estudei de uma maneira diferente, porque eu já era casada, tinha 3 filhos, quando porque eu estudava piano aqui particularmente com Belkis Carneiro de Mendonça, que é um nome consagrado na nossa música. E eu era aluna dela, estudava piano com ela, e quando foi em 1951, eu então fui a São Paulo fazer o curso de piano. Me preparava aqui com ela e ia. Como eu já lecionava, eu consegui lá que eu fosse uma vez por mês. Ficava 3 dias, porque eu já lecionava aqui, eu ficava 3 dias lá, eles consideravam minha frequência por esses 3 dias, entende? E os trabalhos e tudo eu fazia aqui, mandava pelo correio e fazia as provas de fim de ano. Depois eu me transferi para o Rio para terminar o curso de educação musical. Aí que eu fui para o Conservatório do Vila Lobos. E mais tarde eu fiz o canto, depois que eu já era professora na universidade. Eu fiz o curso de canto mais em benefício do coral, porque eu fundei o coral da Universidade Federal de Goiás e eu fui regente, fundei e fui regente desse coral durante todo o tempo que eu trabalhei na universidade. E eu achei que se eu estudasse canto, seria um proveito maior, né? Seria um benefício maior para o coral da universidade, que sempre viajou e nós viajamos pelo Brasil e afora, e sempre a crítica especializada fez boas referências a respeito. Qual foi, em que a senhora tem na memória mais ou menos os anos em que a senhora começa até o período que a senhora termina esse estudo de graduação, de formação? Sim, sim. Em São Paulo e no Rio? Eu comecei em 51, porque naquela época o curso superior de música era de 2 anos.
Então, comecei em 51 e terminei em 50, comecei em 51, 52, em 53 eu terminei, sabe? Terminei o curso. Perfeito. A senhora entrou na ET... Na escola técnica? Em que ano? Entrei na escola técnica em 1952. Eu entrei na vaga da professora Nair de Moraes, que ela deixou a escola para se dedicar à vida religiosa. Então, dando-se essa vaga, eu fiquei no lugar dela até 1954. Aí, em 54, a cadeira foi posta em concurso, porque eu a ocupava interinamente. E então eu fiz o concurso e, aprovada, eu fui então como é que se diz? Efetivada. Fui efetivada em 54. E aí permaneceu na instituição até 76. E o meu trabalho lá na escola era um trabalho que me dava muito prazer, porque eu sempre adorei música. E desde os 4 anos de idade que meu pai era violinista, e lá em Goiás, na cidade de Goiás, o cinema era mudo, não era sonorizado. Então, havia uma orquestra lá que se chamava Orquestra Ideal, da qual meu pai fazia parte como violinista. E os ensaios dessa orquestra eram feitos na minha casa, porque nós tínhamos um piano, então a orquestra se reunia lá. A orquestra se constituía de mais ou menos uns 10 a 12 membros. E tocava no cinema e fazia os ensaios lá em casa. E eu gostava demais de escutar. Eu me deitava lá no sofá da sala, ficava escutando até que o sono me vencesse. Aí o papai me carregava e me levava para a cama. Então, meu com a música foi desde que eu nasci. E aos 4 anos de idade eu comecei a aprender piano. E aí nunca mais deixei o instrumento, que eu adoro tocar. Como que era a cena das atividades culturais, sobretudo da música, dentro da escola técnica de Goiânia e depois na escola técnica, sei. Olha, eu vou dizer sobre a escola técnica. E na escola técnica nós fazíamos várias apresentações teatrais e nas quais participavam professores e alunos, sabe? E naquela época, então, a parte musical eu fazia e os professores, os alunos faziam a parte de teatro, e o coral, nós tínhamos o coral da escola técnica também, e ali a gente se distraía e era uma convivência muito boa, muito gostosa, sabe? Entre alunos e professores. Perfeito. Então, eles tinham lá um regime de internato na escola técnica e a convivência deles com a gente era muito maior, porque eles moravam ali, né? E essas atividades ocorriam mais no período vespertino? Não, essas atividades, eu sempre trabalhei lá no período matutino. Eu trabalhava lá a partir das 7 horas da manhã até das 7 às 11. E nessas festas o coral de lá cantava, porque o coral que a dona Nair começou, eu continuei trabalhando com os alunos, né, nessa parte. Agora, o estudo de música na escola técnica não era um estudo assim tão sistematizado como numa escola, como era, por exemplo, no conservatório. Porque no conservatório vão as pessoas que querem se dedicar à música. Agora, não, na escola, o coral, a música era uma atividade, era uma das matérias, né, do currículo escolar. E eu, então, trabalhava com esses alunos e a gente fazia, o trabalho mais era cantar, não havia parte teórica. Nós cantávamos e a finalidade também do ensino da música não era formar cantores, mas sim formar público consciente para a música.
Então a gente apresentava assim, levava discos dos vários gêneros de música para os alunos ouvirem e para eles depois saberem apreciar o que eles estavam ouvindo. Então, a gente tinha também esta finalidade, além de cantar, que eles gostavam muito, porque não havia provas, não havia nada para decorar, não havia só as letras das músicas que a gente aprende com facilidade, né? Perfeito. Esse trabalho que se desenvolvia dentro da escola técnica também compunha a cena musical da cidade de Goiânia, isto é, o coral fazia apresentações em outras instituições, em outros espaços, ou a atuação era somente dentro do próprio teatro? Não, no tempo em que eu em que eu lecionei lá, era somente lá. Agora, nós participamos também de um concurso dos hinos pátrios, que foi feito por alunos de várias escolas de Goiânia, e eram os 4 hinos oficiais que a gente cantava, e a escola técnica foi classificada em primeiro lugar nesse concurso que houve. Foi a única atividade nossa fora da escola. As demais eram lá. Nós comemorávamos, com antecipação um pouco, o Natal, nós comemorávamos Páscoa, entendeu? Nós comemorávamos o Dia das Mães. Então, essas datas assim mais tradicionais, a gente fazia com um repertório trabalhado para aquela finalidade, né? A senhora também desenvolveu atividades no âmbito da Universidade Federal de Goiás, não é? Sim. A senhora foi também professora lá? Fui professora. Eu fui professora. Primeiro, nós tivemos um grupo de 5 professores que lecionaram como chamava, não me lembro o nome, EGBA, Escola Goiana de Belas Artes. Nós fomos convidados para trabalhar ali. Esses professores eram 5, dos quais faziam parte Belquis Carneiro de Mendonça, Dalva Maria Pires Bragança, Maria Luísa Pova da Cruz e o maestro Jean Dulier, que era um maestro belga, que tinha vindo para Goiânia naquela ocasião, e eu. Nós éramos 5. E nós trabalhamos durante um ano, filiados à Escola Goiana de Belas Artes. Era uma instituição pública ou era privada? Não, era acho que era mais ou menos. Acho que era privada, porque não tinha nenhum subsídio de governo, nem nada, acho que não. Mas nós ficamos lá só um ano. Aí nós saímos e resolvemos nos constituir em fundação, cuja finalidade era criar o Conservatório Goiano de Música, sem ter vínculo com nenhuma outra escola. E assim nós permanecemos até a época da criação da Universidade Federal. E aí nós pleiteamos a nossa entrada para integrar a universidade, porque a escola nossa, apesar de ser particular, ela já era reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura. Então ela vai ser integrada. Ela foi integrada foi integrada no processo de criação da universidade. Naquela época eram 5 escolas que constituíram a universidade, e o conservatório foi uma delas. E aí vai se constituir a chamada Escola de Música da nós chamávamos antes Conservatório Goiano de Música. E o conservatório, ao passar para a universidade, ficou Conservatório de Música da Universidade Federal de Goiás. Depois foram mudando os nomes, a Escola de Belas Artes foi unida à Escola de Música, o nome já mudou, e depois disso já tem vários nomes, hoje já é um nome diferente. Quais eram as atividades que eram desenvolvidas nessa escola,
na Universidade Federal? Nós tínhamos vários cursos. Nós tínhamos curso de piano, curso de canto, de vários instrumentos também. E nós promovemos lá na universidade vários concurso de piano, concurso de canto, e vinham pessoas do Brasil inteiro. Nós tínhamos lá sempre professores que vinham, davam cursos, grandes pianistas até internacionais vinham, se apresentavam, porque naquela ocasião a gente já fazia parte da Universidade Federal e já era mais fácil para custear a vinda desses artistas. A senhora permaneceu na universidade trabalhando até em que período? Até em que ano? Quando a senhora aposenta pela universidade? Eu me aposentei em 1983. E contando o período todo, dos 5 anos e mais o tempo da coisa, esse período foi de 28 anos. Eu trabalhei 28 anos na Universidade Federal e 25 anos na Escola Técnica. E eu fazia isso paralelamente, porque de manhã, das 7 às 11, eu trabalhava na Escola Técnica. E depois, na parte da tarde, eu trabalhava das 2 às 7 no Conservatório de Música. Posteriormente à aposentadoria na Universidade Federal, a senhora permaneceu ainda envolvida com atividades culturais, sobretudo da música, dentro da cidade de Goiânia? Sim, porque eu gosto muito de tocar. Hoje, como eu não estudo mais piano, quer dizer, a gente já perde aquela agilidade e já não faz mais música erudita que exige virtuosismo. Mas como eu toco de ouvido, eu gosto muito de música popular também e eu toco popular. Eu gosto muito de tocar o popular, o bom popular. Né? Uma última pergunta. À sua vontade. Este é o 13º encontro, né? 13º encontro, ETGianos. Eu gostaria de perguntar à senhora o que tem motivado, o que motivou a senhora a vir participar destes encontros? Qual é a motivação? A motivação é que eu gostava demais de lecionar na escola. Eu sempre tive assim uma afeição muito grande pela Escola Técnica, sabe? E foi com muito prazer que eu lecionei ali durante esses 25 anos. E então, com esse movimento agora desses encontros, esse é o 13º. E eu vim do primeiro ao 13º, com exclusão de um ano aí que eu estava com uma filha muito mal. Ela teve um câncer e ela faleceu 2 meses depois aqui do... Então, nesse ano eu não vim. Mas nos demais anos eu tenho comparecido e é com muito prazer, porque é uma satisfação enorme a gente rever esses alunos, esses ex-alunos, né? E a gente tem uma afeição muito especial por eles. E eu acredito também que eles tenham por mim. Perfeito.